Pai do Senhor, pessoal, estamos aqui mais uma vez para o estudo da nossa lição dessa semana, né? E hoje nós estamos na lição de número 5, né? A gente está um pouco atrasado em relação às outras lições, né? Mas a gente vai, aos poucos, a gente vai ficar ok com as outras lições, com as outras classes, né? Então hoje a gente vai estudar a lição de número 5. O título da lição é Os Dons de Curar. A Bíblia diz: curem os leprosos e os outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Mateus capítulo 10, versículo 8, amém? Então agora a gente vai fechar os nossos olhos, vamos orar, tá certo? Para que o Senhor possa abrir as nossas mentes e a gente compreender um pouco da palavra de Deus, amém? Eu peço oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nesse momento estamos aqui para estudar a Tua palavra. Vem, Deus eterno, nos guiar através do Teu Espírito Santo, para que possamos discernir, Deus eterno, aquilo que Tu quer falar para nós nesse momento. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, só recapitulando algumas coisas que a gente já falou, né? A gente está falando sobre os dons espirituais. Então, para relembrar um pouco, os dons espirituais, eles são 9 dons que Deus concedeu, que o Espírito concedeu ao seu povo, né? Que é justamente o dom de profetizar, o dom de discernir os espíritos, né? Os dons de curar, os dons de operar maravilhas. Então a gente já falou de três dons, né? A gente falou da palavra de sabedoria, palavra da ciência e o dom da fé, tá certo? Para a gente recapitular um pouco. Quando a gente fala a palavra da sabedoria, a gente está falando de uma sabedoria, um entendimento para a gente saber agir diante das diversas situações, né? A gente saber se comportar, a gente saber falar o que deve ser falado, ou então às vezes não falar aquilo que tem que ser falado, aquilo que não deve ser falado, né, na verdade. Então é como a gente agir com sabedoria, né? Então, quando a gente fala de sabedoria, a gente está falando mais de ação. Quando a gente fala de conhecimento, palavra do conhecimento, a gente está falando sobre informações. A gente está falando sobre ciência, mas com relação a conhecimento, tá certo? Então, informações sobre Deus, ou então sobre a palavra de Deus. Então, quanto mais eu sei de Deus, né, mais eu posso ensinar sobre Ele. Então, tem pessoas que têm esse dom de saber do conhecimento de Deus, né? E elas transmitem isso através ou da escola dominical, ou do culto de doutrina, ou das reuniões de estudos, né? Então, mesmo que eu não tenha o dom do conhecimento, né, o dom da palavra da ciência, eu posso usufruir desse dom através da escola dominical, através dos cultos de doutrina, através das reuniões de estudo da palavra, tá certo? E a gente tem o dom da fé. A gente sabe que a gente tem 3 tipos de fé na Bíblia, né? A fé salvífica, a fé como fruto do Espírito e a fé como um dom. Então, a fé como um dom é uma fé que ela lhe proporciona você acreditar que o impossível vai acontecer quando nada mais tem jeito, quando nada mais tem solução, né? Então, é uma fé que ela rompe com o possível e faz o impossível acontecer. Então, essa é a fé como um dom, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre os dons de curar. Então, por que os dons, né? Porque não é somente uma forma de curar. São várias formas que as pessoas podem ser curadas, né? Então, a gente não está falando só de um único dom, né? Só de uma única enfermidade, mas os dons de curar várias enfermidades, certo? Por isso que a gente fala no plural. Então, uma dessas formas de curar é também a medicina, né? Então Deus cura também usando a mão do médico, do enfermeiro, né, do cirurgião. Então Deus usa, não é porque Ele concedeu à sua igreja os dons de curar, que a gente não precisa mais ir no médico, ou então que a gente não precisa mais tomar um comprimido, ou então que a gente não precisa mais tomar um remédio, ou então a gente não precisa se cuidar da saúde. A gente precisa sim, porque isso também, Deus usa a medicina para nos curar também, né? Mas aonde a medicina não chega, aonde o comprimido ele não pode sarar, onde o médico não pode operar, ali o Senhor opera, né? Ali o Senhor cura, ali o Senhor sara, ali o Senhor faz o que a medicina não pode fazer, porque o nosso Deus ele vai além disso, né? Então a gente crê, né, que esse dom ele é atual, né? É um dom que é para a sua igreja hoje. Essa não é história de crente assembleano
que vê espiritualidade em tudo, né? Essa é a história de crente, de gente que quer ser crente demais, que acha que tudo é cura, acha que tudo é dom, né? Tudo é espiritualidade. Não, esse dom ele realmente existe hoje para a sua igreja, né? A atualidade dos dons espirituais, ela é real, né? Então esse dom é real, né? Então a gente tem vários testemunhos de pessoas que foram curadas de doenças que a medicina não tinha mais, para a medicina não tinha mais solução, não tinha mais jeito, né? Mas que essas pessoas elas foram curadas, né? Então nós cremos sim que esse dom ele é real hoje. Mas assim, né, como tem aquelas pessoas que não acreditam nesse dom, a gente também tem um lado oposto, né? Que aí já são os falsos operadores de milagres, né? Que são aquelas pessoas que usam esse dom para se promoverem, de maneira que elas não glorificam a Deus, mas se promovem a si mesmas. Então a placa da sua igreja, né? Eles chegam a dizer, aqui é a única igreja que cura, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E tem aquelas pessoas, os falsos operadores de milagre, que é aqueles milagres que acontecem realmente, mas não são operados por Deus, né? Mas ou são operados por outras forças, como demônios e outras coisas, né? E aí a gente tem várias pessoas hoje que relatam, né, que foram curadas, né? Mas não dão a causa dessa cura a Deus, né? Mas dão a outras formas, outros ídolos, né? Outras coisas, né, que não a Deus. Então, esses são também os falsos operadores de milagres. Então a gente também precisa ter muito cuidado com isso, né? Pessoas que dizem que foram curadas, mas na verdade não foram, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, a cura, ela é precedida pela oração, né? Nem sempre ela é precedida, né? Deus pode curar, às vezes, sem precisar de alguém ir lá orar, né? Mas geralmente ela é precedida pela oração. Então a oração ela tem esse... ela tem isso, né? Ela é o canal que Deus usa para a cura, né? Então através da oração o Senhor cura, né? O Senhor opera os dons de curar. Então é muito importante, né? Isso. Então quando a gente ora com fé, né? A gente ora acreditando no rompimento do possível, né? Para que o impossível aconteça. Então o Senhor ele opera ali através dos dons de curas, amém? Então aqui eu trouxe duas perguntinhas, né, para vocês. Para vocês, no decorrer dessa aula, né, eu falei, eu quero ver agora se vocês prestarem realmente atenção, né? Então cada um vai tentar responder essas perguntas. Se não conseguir, volta na aula, né? Assiste de novo para poder conseguir responder. E quando a gente se reunir novamente lá na igreja, aí a gente vai avaliar as respostas de vocês, tá certo? Então a primeira pergunta qual é o instrumento poderoso que precede a manifestação da cura, tá certo? Então qual é o instrumento, né, que geralmente acontece, geralmente faz antes da cura, né? Antes que a cura aconteça, tá certo? Quem prestou atenção já vai saber responder. Por que podemos ter a confiança de que os dons de cura são uma bênção para nós hoje, né? Como é que a gente pode ter a certeza que os dons de cura são para nós hoje também, né? Onde é que está escrito isso, né? Onde é que a gente pode confiar nisso, tá certo? Então, para a gente encerrar, para a gente concluir, né? Nós temos um Deus que é poderoso, né? A gente está passando por um momento muito difícil agora, mundial, né? Mas nós temos um Deus que cura, um Deus que sara, né? E quando Deus cura, Ele não cura somente a enfermidade do corpo, né? Mas quando Ele opera uma cura, essa cura ela também é espiritual, Ele opera uma transformação nas nossas vidas, né? Então o Senhor, Ele opera, né, a cura não somente física, mas também a cura espiritual, a cura emocional, a cura mental, né? Então o que você está precisando hoje, a cura que você está precisando hoje, né? O Senhor Ele tem para conceder, tá certo? Então que você crê nessa palavra, crê que o Senhor é poderoso para curar, para sarar, né? E para fazer aquilo que nós não podemos fazer, amém? Então agradeço aqui a oportunidade e até a próxima.